Nesse vídeo eu vou te dar 100 motivos para não votar no Bolsonaro. Eu garanto a você uma coisa, foi muito fácil montar essa lista. Difícil foi manter coisa de fora. Por isso, eu decidi colocar somente coisas que aconteceram durante o governo Bolsonaro para vocês terem uma ideia do desastre que foram esses últimos anos. Bora relembrar? Bolsonaro entrou de férias e andou de jet ski enquanto 77 mil pessoas ficaram desabrigadas nas enchentes da Bahia no fim de 2021. Bolsonaro trouxe o Brasil de volta para o mapa da fome. 33 milhões de brasileiros estão famintos hoje. Mais de 60 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar. E após minimizar mortes na pandemia, ele também minimizou a fome. Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600, queria dar somente 200. E já encaminhou o projeto de auxílio de R$405 para 2023, ano que vem, mentindo, dizendo que continuaria o valor de R$600. A economia brasileira caiu para a 13ª posição do mundo. Bolsonaro colocou Aras como procurador da República, um nome que estava fora da lista tríplice, para poder não ser investigado. A PGR arquivou inquérito sobre máscaras, inquérito sobre racismo, inquérito sobre vacina, inquérito sobre ameaças à democracia, inquérito sobre aliados do Bolsonaro. A PGR arquivou mais de 100 inquéritos sobre o Bolsonaro. Bolsonaro atrasou a compra de vacinas, Bolsonaro atacou o uso das máscaras, Bolsonaro incentivou o uso de um remédio que comprovadamente não tinha efeito contra a Covid, o governo queria propina de $1 por dose de uma vacina indiana, Bolsonaro disse que nós não podíamos ser um país de maricas no dia em que o Brasil registrou 162 mil mortes por Covid. Segundo pesquisa, Bolsonaro foi responsável por cerca de 400 mil das 700 mil mortes por Covid no Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial, mas 11% das mortes por Covid do mundo aconteceram aqui devido à política assassina do governo. Bolsonaro estimulou a imunidade de rebanho, querendo que mais pessoas se contaminassem, mesmo sabendo que isso era ineficaz. Bolsonaro deixou que pessoas morressem sem ar em Manaus na crise do oxigênio. Bolsonaro debochou dos mortos sem ar. Bolsonaro destruiu a fiscalização ambiental brasileira ao ponto de especialistas dizerem que não haverá mais meio ambiente em um segundo governo Bolsonaro. Bolsonaro apoiou e é apoiado pelo garimpo ilegal. Bolsonaro atacou o IBAMA, Bolsonaro atacou o INPE, Bolsonaro atacou a FUNAI, Bolsonaro quer aumentar as vagas do STF para poder se tornar de fato um ditador. Bolsonaro não criou o Pix, na verdade ele nem sabia o que era o Pix quando ele foi lançado. No MEC teve pastor recebendo barra de ouro de propina, teve Bíblia impressa com dinheiro público e foto do ministro. Enquanto o Brasil passa fome, Bolsonaro gasta milhões e milhões no cartão corporativo. Nesses anos da presidência, Bolsonaro trabalhou menos que um estagiário. Em live, sem saber que estava ao vivo, ele explicou como que funcionam os esquemas de propina do governo. Com Bolsonaro, o Brasil tem retrocesso de até 3 décadas na economia, na educação e no meio ambiente. As políticas de armas do governo Bolsonaro beneficiam o crime organizado. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal de 1000 formas diferentes. Bolsonaro colocou como chanceler um negacionista do aquecimento global, um chanceler que atacou a OMS, um chanceler que atacou as máscaras. Bolsonaro atacou a China inúmeras vezes, nosso maior parceiro comercial, atacou a Argentina, um dos nossos maiores parceiros comerciais, atacou os Estados Unidos, um dos nossos maiores parceiros comerciais, atacou integrantes da União Europeia, um dos nossos maiores parceiros comerciais. Bolsonaro é amigo do ditador da Hungria, Bolsonaro é amigo do ditador da Arábia Saudita, Bolsonaro apoiou a tentativa de golpe do Trump nos Estados Unidos. Em parceria com líderes evangélicos, Bolsonaro aproveitou eventos religiosos importantes para usar de palanque, como por exemplo o Círio de Nazaré. Também usou os festejos de Nossa Senhora de Aparecida. Seus apoiadores atacaram e continuam atacando padres e igrejas. Bolsonaro cortou bilhões de educação, cortou verba para tratamento de câncer em pleno Outubro Rosa, cortou 99% de verba para políticas sociais voltadas para as mulheres, cortou bilhões do investimento em ciência, contribuiu com mais de 90% dos cortes em universidades públicas nos últimos anos. Bolsonaro destruiu as conquistas obtidas pelo Plano Real. No governo Bolsonaro, a cesta básica ficou 48% mais cara, teve produto que teve aumento de até 123%. Bolsonaro foi o único presidente desde a redemocratização que não deu aumento real ao salário mínimo. E em 2023 também não vai ter aumento real, já está no orçamento previsto. Bolsonaro assinou sim um orçamento secreto, o projeto teve aval dele sim, por mais que ele diga que vetou. Cerca de 90% desse orçamento secreto foi empenhado para ganhar nessa eleição de 2022. Bolsonaro criou um esquema de escolas falsas para escoar dinheiro do orçamento secreto. O orçamento secreto está sendo usado para fraudes na área de saúde. O orçamento secreto está sendo usado para fraudes na compra de caminhões de lixo. O orçamento secreto está sendo usado para fraudes na compra de tratores. O governo comprou picanha, filé e salmão para os militares enquanto o país tem fome. O governo comprou milhões de unidades de Viagra para os militares. E esse Viagra tinha superfaturamento de até 550%. Bolsonaro colocou um nazista na Secretaria de Cultura. Bolsonaro elogiou o ditador pedófilo do Paraguai, Alfredo Stroessner. Bolsonaro elogiou o militar que durante a ditadura torturava mulheres com ratos em suas partes íntimas. Bolsonaro elogiou Pinochet, um dos ditadores mais sanguinários da América Latina. Bolsonaro apresentou supostas provas sobre fraude eleitoral dizendo que não tinha provas. Bolsonaro afirmou que usou dinheiro público para comer gente. E falando em comer gente, em um vídeo ele afirma que participaria de um ritual canibal. Bolsonaro atacou a imprensa várias e várias vezes. Covarde, Bolsonaro sempre foge de entrevistas em que são perguntadas coisas que ele não gosta de responder. Bolsonaro pagou inclusive atores para fingirem ser apoiadores dele e fazerem perguntas que ele gostaria de responder. Bolsonaro tornou o Brasil o terceiro país que mais perdeu liberdade de expressão na década. Bolsonaro escoou o dinheiro público para emissora de TV que o ajuda. Bolsonaro acabou com o PIB brasileiro. Bolsonaro
Bolsonaro deixou escapar um boom de commodities por causa da inflação e do dólar alto. Bolsonaro admitiu que tinha funcionário fantasma. A gasolina bateu recorde de aumento no governo Bolsonaro. E após dizer que não tinha como diminuir o preço da gasolina, Bolsonaro abaixou o preço para tentar ganhar essas eleições. Mas agora o preço sobe novamente e assim que terminar a eleição deve subir em velocidade recorde. Bolsonaro nomeou um terraplanista para a Funarte. Terraplanista esse que disse que Beatles eram propagadores do comunismo. Nomeou Regina Duarte para a cultura. Depois nomeou Mário Frias. Quis usar dinheiro da Lei Rouanet para financiar livros sobre armas. Bolsonaro implodiu a Fundação Palmares, uma das mais importantes instituições de combate ao racismo do Brasil. Inclusive quiseram mudar o nome de Fundação Palmares para Princesa Isabel. Bolsonaro organizou um pacote de benesses para poder ganhar essas eleições. Bolsonaro tenta censurar os órgãos de pesquisa. E mais recentemente, Bolsonaro afirmou que pintou um clima entre ele e garotas venezuelanas de 14 anos. Eu quase consigo ver alguém chegando aqui nos comentários e dizendo: ah, mas basta um motivo para votar no Bolsonaro, ele não é o Lula. Bem, se mesmo depois disso tudo que você viu, você ainda vota em Bolsonaro, não tem muito mais o que possa ser dito. Bolsonaro é criminoso. E você sabe muito bem disso. Não adianta mentir, você sabe. Ele é um criminoso cruel que odeia o seu próprio povo. Pense nisso e divulgue essas informações. Seu voto pode tirar do poder o mais desumano dos presidentes do Brasil.